O último dos 3 pilares que você precisa dominar para montar um time foda em vendas é o pilar de pessoas. Equipe fixa ou freela, equipe remota ou presencial. Particularmente, eu, André, prefiro trabalhar com equipe fixa no modelo presencial. Eu acho que eu sou mais old school e acredito que quando a equipe está 100% focada no negócio e quando eu estou o tempo inteiro do lado, supervisionando o que ela está fazendo, como ela está produzindo, eu acredito que a produtividade aumenta. Desde sempre, toda a operação comercial das empresas que eu toquei, que eu fui o responsável, que eu ajudei a estruturar com mais sucesso, elas foram presenciais e com o time fixo. Mas, cara, eu tenho uma porrada de cliente aqui dentro da Cliente que trabalha no formato home office e que também funciona para essa galera. É claro que o controle, quando é online, acaba sendo um pouco mais difícil, mas para isso a gente também tem o CRM, os dados, os indicadores para poder acompanhar a produtividade da galera. Então, sim, é possível fazer. Se tu tem gente na tua equipe hoje que está colocando o time para baixo, sugando a energia das pessoas, reclamando de tudo e de todos o tempo todo, saca logo fora essa maçã podre. Não tem como formar um time foda com gente com energia baixa e negativa. Eu quero te passar algumas dicas rápidas que a gente leva muito a sério aqui na Cliente com relação a pessoas. Demore para contratar, mas cara, demita o quanto antes, demita rápido. Contrate o caráter, treine as habilidades. Estimule o time a construir junto. Promova conhecimento constante e, por fim, dê o protagonismo às pessoas. Levando esses pontos muito a sério dentro do teu negócio, eu tenho certeza que é possível sim construir um time muito foda para ajudar a tua empresa a crescer. Top, André. E como eu contrato os profissionais certos para o meu time de vendas? O primeiro ponto que eu queria trazer para vocês é que, cara, muitos dos clientes da Cliente criam páginas muito legais e que convertem muito para vender um produto, mas eles não possuem uma página legal, bonita e que venda a vaga para o potencial candidato. Então, cara, no teu site ou no teu Instagram, precisa ter o link de uma página que venda o porquê o profissional precisa trabalhar dentro da tua empresa. Aqui, eu estou te mostrando de forma muito rápida a página que a gente tem dentro do site da Cliente para vender o porquê essa pessoa precisa trabalhar com a gente. A gente vende aqui as vagas, a gente fala um pouco da cultura, a gente fala do formato, que é presencial no nosso caso, a gente defende um pouco a nossa cidade, que a gente entende que é um ponto também relevante para quem está querendo, às vezes, vir de fora de Florianópolis trabalhar aqui na nossa região. Então, o primeiro ponto é, eu preciso atrair o profissional para dentro do meu negócio. E a página que vai vender a vaga é extremamente importante para isso. O segundo tópico que a gente precisa ter claro e que a gente pede aqui dentro da Cliente antes de contratar um profissional para dentro do nosso negócio é que ele nos envie de forma prévia, antes mesmo de uma entrevista que foi agendada com ele, 2 pontos, um vídeo e um texto, onde ele vai contar para a gente o porquê que a gente deve contratar essa pessoa. O que eu vou avaliar aqui no caso da equipe de vendas? O vídeo, primeiro, será que essa pessoa se arrumou para poder gravar esse vídeo? A forma como ela se apresenta no vídeo, a imagem que ela passa no vídeo é muito importante, porque essa pessoa vai ter que lidar com clientes e a imagem que ela passa é importante. Ao mesmo tempo, qual é o poder de comunicação dessa pessoa no vídeo? Como ela precisa se relacionar com os clientes depois, se ela não for desenrolada, se ela não souber como bater um papo, isso vai ser um problema. E o texto, a gente avalia a capacidade de escrita dessa pessoa. Não dá para o profissional de venda se comunicar por WhatsApp ou por e-mail, por exemplo, com um cliente
cheio de erro de português. Então eu preciso avaliar esse ponto também. O próximo tópico que eu queria passar para você é que a gente já usa há muitos anos aqui dentro da Clint 2 testes. Um deles é o teste de dominância cerebral. Esse teste, ele avalia 4 grandes capacidades do profissional. O primeiro, o A, é a capacidade de execução. O B é a capacidade de organização. O C é a capacidade de criação. E o D é a capacidade de comunicação. Como a gente faz uma avaliação para saber se esse profissional serve para a área comercial ou não? Quando o item A, que é o de execução, dá o resultado alto, é um bom indicador e é uma prioridade para a gente. Da mesma forma, quando o item D, comunicação, aparece alto, também é uma prioridade de contratação. O ideal é A e D de dado altos, execução e comunicação alta. Essas são as principais prioridades. Quando o item organização, que é o item B, aparece mediano, a gente entende que é desejável. Por que mediano? Porque se for muito alto o organização, essa pessoa tende a ter problema com o toque. Tudo precisa estar muito redondo para que ela consiga performar. E nem sempre tu vai estar com as coisas redondas. O processo está sempre em evolução, enfim. A pessoa, quando tem uma organização muito alto, pode ser que ela arrume desculpas para não estar executando aquilo que ela deveria estar executando. Então, tem que ficar atento com isso. E uma linha de corte é quando o criativo, que é o ponto C, dá muito alto. E aí, neste caso, você não deve contratar de forma alguma. Por quê? Porque pessoas muito criativas, elas têm dificuldade com rotina. E no comercial, a gente sabe que precisa de rotina. Todos os dias, o vendedor, o pré-vendedor, ele faz exatamente a mesma coisa. Ele apresenta a mesma proposta, ele faz o mesmo pitch, ele fala com as pessoas as mesmas coisas todos os dias. São tarefas muito repetitivas. E o profissional que é criativo, ele tem dificuldade de se manter motivado com tarefas repetitivas. Agora, quando o perfil dá bem equilibrado entre os 4 pontos, esse, ao meu ver, é o melhor profissional. Por quê? Porque eu sempre estou olhando o passo à frente. E quando o perfil dá equilibrado, a gente entende que esse cara, essa pessoa, ela tem potencial de liderança. Então é um perfil que eu também gosto bastante. E o outro teste que a gente sempre faz aqui dentro da Clint, antes mesmo de ir para a parte de entrevista, é o teste de sabotadores. E aqui eu vou fazer um resumo. Os 2 itens que são linha de corte aqui para o meu processo seletivo dentro da Clint, eu já faço isso há muitos anos, é quando o perfil vítima é muito alto e quando o esquivo nesse resultado de sabotadores dá muito alto. Quando vítima e esquivo dá alto, a gente não contrata, porque esse perfil de profissional, ele tende a estar sempre arrumando uma desculpa para não executar as metas, os indicadores e os processos que foram passados para eles. Lembrando novamente de que eu só avanço para a entrevista caso ele tenha me mandado o vídeo, o texto e foi legal, o teste de dominância foi legal e o teste de sabotadores foi legal. Eu nem entrevisto, eu não perco tempo com esse cara conversando com ele se ele não me manda esses 3 itens. Além, é claro, do primeiro ponto, né, que é ele ter se candidatado na vaga e ter aceito ali trabalhar, no meu caso, no formato presencial, aqui em Florianópolis, para aquela vaga em questão.
Seguindo para o próximo tópico é a frente de entrevistas. Aqui dentro da Clint, no processo de contratação de profissionais, não só na área comercial, mas em todas as áreas, a gente faz 3 entrevistas antes da contratação. A primeira entrevista é liderada pela pessoa de RH. Aqui a gente faz alinhamentos com relação à função que essa pessoa vai executar, a salário e benefícios, e a gente também faz uma breve avaliação com o pessoal de RH com relação ao perfil desse profissional. Será que ele se encaixa com a função? Será que ele se encaixa com a questão da cultura do negócio? O RH também entra um pouquinho nisso. Se passa pela entrevista do RH e o RH gosta, ele manda para o líder direto. O líder direto é o profissional que vai falar bastante sobre pressão por resultados e que também vai avaliar a questão do perfil desse profissional. Será que essa pessoa tem fit com a empresa, com as outras pessoas que trabalham junto com a gente? Se sim, show, ele vai passar para a última etapa, que é uma entrevista com o sócio. Aqui dentro da Clint, eu sou o CEO da empresa e eu sou sempre o responsável por fazer a última etapa do nosso processo seletivo. Aqui, neste caso, a gente faz uma entrevista, cara, em 99% dos casos, a gente executa essa entrevista presencial, porque a gente só contrata pessoas que estão dispostas a vir presencialmente para a empresa todos os dias. E o que eu avalio dentro dessa entrevista, que é a última do nosso processo seletivo? Eu falo somente sobre cultura. Aqui eu conto sobre como a Clint funciona. Exemplos. Aqui dentro da Clint, a gente tem uma pegada voltada para o mindset de atleta. Ou seja, eu deixo claro para a pessoa que ela vai ser o tempo inteiro incentivada a estar fazendo algum exercício físico. Dentro da Clint, a gente oferece para os nossos profissionais acesso livre à Start Doing, que é a academia que o meu irmão e a minha cunhada tocam, fica no mesmo prédio que a Clint está. E o profissional que trabalha junto com a gente, ele tem acesso livre a treinar jiu-jitsu, muay thai ou funcional. Ele não tem custo para isso. Ele é obrigado a treinar aqui na Start Doing? Não. Cara, não importa se ele está jogando pádel, futevôlei, futebol, vôlei, basquete ou dando uma corrida na beira-mar. O que importa é que esse profissional saiba que para ele trabalhar com a gente, ele precisa estar cuidando do corpo dele, da saúde dele. Da mesma forma, eu deixo claro nessa entrevista de cultura que a gente faz um bullying saudável com o profissional que, por exemplo, todo dia chega dentro da empresa com uma Coca-Cola na mão. Não é que eu não tomo Coca, que eu não como doce. É claro que, eu sou um ser humano, eu também tomo uma Coca-Cola, geralmente 0, né, quando possível, mas é possível que se todo dia ele chegar com um pacote de salgadinho na mão e uma Coca-Cola, que alguém diga para ele, caramba, de novo uma Coca? Não dá para trocar por um suco, por uma água? Esse tipo de cobrança acontece dentro do nosso negócio, visando qualidade de vida, porque a gente entende que se essa pessoa estiver bem do ponto de vista de saúde, ela tende a performar bem dentro do negócio. Ao mesmo tempo, eu também falo muito aqui sobre a questão família. Todos os sócios da empresa têm uma relação muito próxima com a sua família, seja com os seus filhos, seja com os seus pais, seja com o marido, mulher, enfim. Todo mundo cuida bastante com isso. E nesse ponto é algo que a gente fala com bastante frequência e se nessa entrevista eu percebo que tem algo que me incomoda com relação à forma como essa pessoa falou da sua família e tal, e que eu entendo, caramba, essa pessoa não vai se dar bem aqui junto com a gente, eu prefiro não avançar ela no processo seletivo. Então, para fechar esse assunto, a última entrevista é muito alinhamento de cultura. Tem um outro ponto também que eu acho importante destacar, que é a questão do respeito às pessoas, a questão da diversidade.
a gente entende aqui dentro da Clint que, cara, não importa se a pessoa é pré-venda, é venda, se ela faz a limpeza do negócio ou se ela é um sócio do negócio. Todas as pessoas, independente da função que elas estejam, merecem o mesmo respeito. Não gostamos de trabalhar com pessoas que só respeitam quem é rico, ou quem é de uma cor ou de outra cor, ou se é gay, se não é, enfim, não importa, são pessoas. E essas pessoas precisam e merecem respeito e cuidado. Se eu entendo na entrevista que essa pessoa tende a ter algum problema aqui dentro com esse tipo de situação, a gente acaba não avançando também. Eu tenho um outro exemplo de um cliente nosso, que é o Luiz Filho, que é um super parceiro, e que ele tem um propósito cristão dentro do negócio dele. E ele contrata pessoas que acreditam em algo maior, que acreditam em Deus. No caso dele, não importa se ele é espírita, se é católico, se é isso, mas ele tem que acreditar em algo. Por que o Luiz faz esse tipo de alinhamento? Porque durante o dia a dia do trabalho dentro da empresa dele, ele fala sobre Deus, ele fala sobre a importância de eu cuidar das pessoas que estão próximas de mim, ele lê, às vezes, um trecho da Bíblia. E isso faz com que as pessoas que estejam junto com ele estejam ali não somente por dinheiro, e sim porque ele está agregando algo que vai muito além do dinheiro. E isso é extremamente importante para o desenvolvimento da pessoa dentro do negócio, e eles já deixam isso muito alinhados já na entrada, assim como a gente também faz aqui dentro da Clint. Dentro do nosso CRM, é possível você controlar todo o processo de contratação de pessoas, de profissionais para dentro do seu negócio através da nossa plataforma. Inclusive, nós possuímos um template pronto de pipeline e cadência de atividade para que você possa fazer isso com maestria dentro do teu negócio, e eu quero agora te apresentar como que isso funciona na prática. Assim como eu apresentei anteriormente um exemplo de cadência de atividades, um playbook, onde a gente tem processos para vender para um determinado cliente, é possível que eu também tenha esse playbook com todos os processos e com todo o passo a passo para contratar um profissional para dentro do meu negócio. E eu vou te apresentar qual é o template que a gente disponibiliza dentro do CRM da Clint para ajudar você a contratar profissionais para dentro da sua empresa. Na etapa base, a gente vai fazer uma breve análise do currículo e, se necessário, adicionar uma tag para poder especificar, por exemplo, qual é o cargo da pessoa em questão, caso eu não tenha mais de um formulário para vagas distintas. Gostei desse profissional, quero avançar ele no processo, eu vou fazer a próxima etapa de pré-qualificação. Neste caso aqui, na etapa de pré-qualificação, eu tenho aqui um e-mail para um retorno negativo. Caso eu não goste dessa pessoa, eu mando essa mensagem falando que ela está fora. Mas eu também tenho aqui outras atividades. Eu tenho uma atividade, por exemplo, de WhatsApp para um profissional que eu conversei e prospectei ativamente no LinkedIn. Eu posso ter aqui uma outra atividade do tipo WhatsApp, onde eu falo um pouco sobre a Clint, sobre a vaga em questão, e eu mando para ele também os testes que eu comentei com vocês. O teste de dominância cerebral, o teste de sabotadores e pedindo o vídeo e o texto. Tudo isso já são atividades que já estão prontas dentro do CRM para facilitar o meu processo seletivo. Se esse profissional não me responder, eu também tenho aqui uma mensagem pré-pronta cobrando ele. E aí, cara, vai avançar ou não vai? Bom, a próxima etapa, etapa 3, é uma etapa de qualificação. O profissional me mandou os testes, me mandou os vídeos e agora eu preciso analisar. Será que faz sentido? Será que não faz sentido? Se faz sentido, se eu gostei dos resultados, eu tenho aqui um retorno positivo, onde eu quero avançar esse profissional para uma entrevista com o RH. Se não deu boa, porque o vídeo não foi legal, o texto não foi legal, os resultados dos testes não foram legal, eu também tenho aqui um retorno negativo, uma mensagem já pré-pronta. Vou avançar esse profissional, eu tenho aqui
uma atividade do tipo agendamento de entrevista, onde eu vou selecionar quem é a pessoa do time que vai fazer essa entrevista com esse profissional e vou agendar essa entrevista para essa pessoa. Aí aqui eu tenho a entrevista com o RH. Se essa pessoa não participar da entrevista, eu vou voltar ela para a etapa no show, assim como eu apresentei anteriormente na parte de pré-venda e venda. O pré-vendedor agenda uma reunião para o vendedor, se o cliente não participa, não vem para a reunião, ele vai para no show. Aqui é exatamente a mesma coisa. Aqui, nessa entrevista com o RH, eu já tenho, por exemplo, aqui algumas perguntas que eu posso fazer nessa entrevista do RH para poder entender, será que esse profissional faz sentido para essa vaga ou para trabalhar dentro do nosso negócio? A gente já tem aqui um passo a passo. Bom, passou pelo RH, a gente leva para o líder direto, passou pelo líder direto, vai para o CEO e se passou pelo CEO ou pelo sócio do negócio, vai para a última etapa de contratado. E aí, no nosso caso aqui, o cara que é contratado via CLT ou via PJ, independente do formato, vai para a nossa área de financeiro e administrativo para que ele possa encaminhar a parte de contrato, a parte de formalização com contabilidade e assim por diante, e dar os próximos passos aí com relação à contratação. Então, assim como eu vou ter todo o meu playbook para facilitar a vida da minha equipe de vendas, eu também posso ter todo o meu playbook de contratação com todas as etapas do processo seletivo dentro do CRM, e nós já trazemos dentro da Clint esse template para facilitar a tua vida na hora de contratar profissionais aí para a tua empresa. Fechado? Pronto, contratei. E agora? Como eu treino as pessoas para o meu time de vendas? Aqui na Clint nós possuímos um framework que já está validado faz muito tempo e que eu gostaria de te apresentar rapidamente. Num período de 3 a 4 semanas, a gente sabe que é possível treinar um profissional de vendas para começar a dar os primeiros passos dentro do teu negócio. Mas antes de eu te apresentar esse modelo, eu queria rapidamente trazer um dado que eu acho muito importante você ter claro antes de dar os passos aí com relação ao treinamento da sua equipe. A maioria dos pré-vendedores precisa de 4,3 meses para poder rampar, enquanto a maioria dos vendedores precisa de 4,7 meses para poder rampar. Por que eu estou trazendo esses dados para você? Porque eu vejo muita empresa contratando errado, treinando errado e o principal, não tendo paciência para aguardar o tempo necessário para que o profissional tenha uma boa performance dentro do negócio. E cara, não tem milagre. Ou tu contrata certo, treina certo, gerencia certo e tem paciência para esperar o tempo necessário para que o profissional rampe, ou nunca você terá sucesso com o time de vendas. Tendo isso claro, a gente vai seguir e eu quero te apresentar esse modelo de contratação de 3 a 4 semanas para que o profissional comece a dar os primeiros passos dentro da tua operação. Esse fluxo é como a gente treina os profissionais aqui dentro da Clint. Isso também pode ser colocado dentro de uma visão de funil, de pipeline, com um playbook de treinamento, e eu já vou apresentar na sequência para você como que funciona isso dentro do CRM, mas aqui fica de forma mais visual, mais simples, para te poder entender o passo a passo. Dividimos aqui em 4 semanas esse treinamento. Em todas as semanas, todos os dias de manhã, acontece uma daily. Primeira hora do dia, uma daily diária. Já falei sobre a rotina antes, mas reforçando aqui o que a gente acompanha nessa daily. Como foi o teu dia ontem? Como vai ser o teu dia hoje? Eu, enquanto gestor, posso te ajudar a resolver alguma situação para que tu consiga performar melhor? E alinhamentos rápidos. Feito isso, a gente faz uma breve apresentação do produto que essa pessoa vai vender ou que vai fazer o trabalho de pré-vendas. Entregamos alguns treinamentos gravados para o profissional com relação ao produto que ele vai trabalhar. E a gente também sempre no final da semana
fazemos um check-in, onde nesse check-in a gente, junto com toda a equipe, avalia os principais indicadores da semana e levamos isso para a meta do mês. Nesta semana, quanto mais próximo à meta do mês a gente chegou. No final da primeira semana, nós fazemos uma prova rápida com esse profissional para avaliar o quanto essa pessoa entendeu do produto, da empresa, do negócio nessa primeira semana que ele começou a trabalhar com a gente. Se ele não passou na prova, ele vai repetir a prova até passar. Passou na prova, nós passamos ele para a semana 2. Da mesma forma que na semana 1, todos os dias uma daily, e na semana 2 é onde a gente vai fazer simulações. A gente chama de roleplay. As simulações, como eu comentei antes, o roleplay é eu, enquanto gestor, de um lado faço o papel do cliente e o profissional de venda faz o trabalho do profissional de venda, seja pré-venda ou venda. Depois a gente inverte o papel. Eu sou o cliente, eu sou o vendedor ou pré-vendedor e o profissional é o cliente. E assim a gente fica trocando para poder treinar esse profissional para que a hora que ele for para a prática conversar com o cliente real, ele já esteja melhor habituado ao pitch, ao discurso que ele vai tratar junto com aquele cliente. Apresentamos aqui na semana 2 também o playbook, que nada mais é do que a cadência de atividades que ele vai executar para poder prospectar ou para vender para aquele cliente. E a gente também fecha a semana 2 com um check-in semanal. No fim da semana 2, a gente faz uma avaliação. Será que esse profissional está aprovado na simulação? Se sim, a gente avança para a semana 3. Se não, ele na semana 3 ele volta para o mesmo conteúdo da semana 2 e ele continua fazendo roleplay até que a gente entenda que ele está pronto. Supondo que o profissional foi aprovado no roleplay, nós passamos ele para a semana 3, onde todos os dias de manhã também uma daily. A daily é todo o time junto, né? Se a tua equipe já está maior, dá para quebrar, mas a ideia aqui é que todos os profissionais participem juntos. Na semana 3, se ele foi aprovado nas simulações de roleplay, já é possível que ele starte o trabalho de prospecção de venda para clientes reais. Para qual base, André? De preferência para uma base antiga, para uma base mais fria. Eu não vou colocar um cliente muito quente, que está com propensão de comprar agora, com um profissional que está sendo treinado. A não ser que eu não tenha ninguém na minha equipe, aí tudo bem. Agora, como no meu caso aqui eu já tenho profissionais rampados em pré-vendas e vendas também, eu, quando trago novos profissionais, eu coloco uma base antiga, uma base fria para essa pessoa treinar. No fim da semana 3 eu faço um check-in semanal para analisar os indicadores dessa semana e eu parto para a semana 4, onde na semana 4 vou também repetir todos os dias a daily. E aqui, no nosso caso, ou esse cara vai para venda ou ele vai ficar em pré-venda. Todos os vendedores que a gente contrata para dentro da cliente, como a gente trabalha com um produto com um ticket um pouco mais alto, a gente faz com que nas primeiras 3 semanas o vendedor ele faça o papel do pré-vendedor. Por quê? Porque eu não curto a ideia de ter vendedores na minha equipe que arrumam desculpa para não vender. Ah, mas eu não vendi porque o time de pré-vendas não me agendou a reunião. Aí eu também não gosto do time de pré-venda que arruma desculpa, mas eu não agendei reunião porque o marketing não me mandou lead. Eu não curto o profissional que arruma muleta. Por isso, eu coloco sempre o vendedor nas primeiras 3 semanas para fazer o trabalho de pré-vendas, porque se em algum momento faltar reunião agendada para ele, cara, ele mesmo vai agendar reunião para ele mesmo. Além de que ele também aproveita para poder pegar o pitch básico e tal, o básico, para ele conseguir avançar como vendedor. Mas na semana 4, ele já vai efetivar, sendo que se for um vendedor, ele vai fazer o papel de vendas. Se ele for um pré-vendedor, ele só vai seguir aquilo que ele fez na semana anterior. Eu fecho a semana 4 fazendo um check-in e na semana 4 eu também vou aplicar um feedback individual, feedback one-on-one, como a gente chama aqui dentro da nossa empresa. O objetivo desse feedback individual é eu entender
junto com ele como foi o primeiro mês dele junto com a gente, o que foi legal, o que não foi. Eu já passei para vocês anteriormente o que a gente gosta de acompanhar e de executar dentro desse feedback individual, mas é algo que acontece todos os meses dentro da cliente em todas as áreas. O gestor, ele precisa, uma vez por mês, de forma individual, conversar com o liderado dele para poder entender como foi o mês, fazer alinhamentos, ver pontos aí que foram muito bons, pontos a melhorar, para que a gente se prepare para o próximo mês. Esse é o framework que a gente usa para treinamento dos profissionais de vendas dentro da cliente. E agora, já fazendo o link direto, eu queria te mostrar como que funciona o nosso processo de onboarding, que é esse framework que eu apresentei, mas com processos dentro do CRM. Aqui dentro da cliente nós usamos um pipeline com 6 etapas. Na etapa 1, eu tenho aqui uma etapa de boas-vindas, depois semana 1, semana 2, semana 3, semana 4 e o item 6 aqui do pipeline é uma etapa de ongoing, que é o constante do que eu preciso fazer sempre com esse meu profissional. Na etapa de boas-vindas, eu tenho aqui uma tarefa. E essa tarefa tem aqui coisas básicas que esse profissional precisa saber assim que ele entra dentro do meu negócio. Por exemplo, o nome do meu negócio aqui é André, né? O nome do profissional é André, que é o mesmo nome que o meu, mas isso é uma variável que está puxando aqui dentro. Então eu chamo o profissional pelo nome dele. André, seja bem-vindo à Clint. Estamos muito motivados por ter você no nosso time. A seguir, algumas dicas que consideramos importantes para o seu desenvolvimento junto com a gente. Chegue 5 minutos antes, nunca 5 minutos atrasado. Lembre-se que a daily diária começa às 8h30 com todos presenciais. Tenha sempre um caderno em mãos ou, se preferir, use o bloco de notas para anotações importantes, dúvidas que surgirem, etc. Antes de fazer uma pergunta, utilize o Google ou o ChatGPT. Quando você interrompe uma pessoa, ela pode levar até 40 minutos para entrar em flow novamente, dependendo do trabalho que estava sendo executado. Abaixe um artigo com dicas de como usar o ChatGPT. A sua imagem fala muito sobre você, portanto, antes de sair de casa, se olhe no espelho e pergunte a você mesmo se você iria para uma reunião importante de fechamento de negócio da forma como está se olhando no espelho. Profissional foda entende que tão importante quanto executar suas atividades no trabalho com qualidade, sabe que precisa equilibrar outros aspectos como cuidado à saúde e higiene, treinos físicos, uma boa alimentação, ter sono diário de qualidade, tempo para fazer e cuidar das pessoas que ama. Portanto, se você ainda não tem uma rotina bem definida, comece agora organizando a sua agenda para dar conta de fazer o básico. Afinal, impossível se destacar dentro de uma empresa sem saber equilibrar a vida pessoal e profissional. A diferença entre as pessoas que estão há mais tempo na Clint do que você que está chegando agora é apenas o tempo que eles têm de casa. Se você se dedicar todos os dias, certo que logo será um profissional tão bom quanto os outros que estão há mais tempo na empresa. Um dia você terá mais tempo de casa do que outros que estão chegando e por isso saiba respeitar quem está chegando e tem menos conhecimento do que você. Por falar em respeito, aqui na Clint nós valorizamos muito cuidado com as pessoas. Ninguém é melhor que ninguém. Somos um time e um time não vence sem que todos estejam em harmonia. Da pessoa que limpa a empresa aos sócios do negócio, todos merecem o mesmo respeito e cuidado. A louça não se lava sozinha, portanto, usou, lave na hora, não deixe para depois. O mesmo vale para os banheiros. Dê o seu melhor para que tenhamos um ambiente agradável. Mantenha a sua mesa sempre limpa e organizada. Quem trabalha na Clint tem acesso free na Start Doing para treinos de Jiu-Jitsu, Muay Thai e funcional. Caso tenha interesse, procure a recepção da academia para fazer a sua matrícula e iniciar os seus treinos. Então nós temos aqui o básico de alinhamento para que ele entenda como funciona o nosso dia a dia, as coisas que a gente precisa que ele saiba para que ele possa trabalhar de forma legal e saudável aqui junto com a gente. Temos aqui também um Conheça a Nossa Equipe, onde tem um link dentro do Notion, nesse caso,
onde a gente apresenta todos os profissionais da empresa, onde tem a foto, o nome da pessoa e o que ela faz dentro da empresa. Na semana 1, a gente tem a daily, aqui a gente explica, né, aqueles 4 pontos que são analisados, né, todos os dias, faça chuva ou faça sol, você participará da daily diária da área, onde analisamos os 4 principais pontos. Como foi o dia de ontem, bateu a meta estipulada, como será o dia hoje, quais metas você precisa bater. Você tem alguma dúvida, sugestão, reclamação que gostaria de fazer e alinhamentos rápidos gerais da área. Criação de contas, então, ele precisa criar uma conta no Discord, ele precisa ter conta de e-mail, agenda, drive, personalizar essas contas, ter um chip dele para poder conversar, interagir com os clientes via WhatsApp. Nós também indicamos aqui uma leitura obrigatória de um livro que eu, CEO da Clint, o André, escreveu, que o nome é Foco na Missão, onde aqui a gente traz um pouco da história da Clint, as coisas que a gente acredita, os valores que a gente defende, e a gente entende que isso é extremamente importante para que ele também possa estar mais engajado, saber melhor quem são as pessoas, da onde a gente veio, qual que é a nossa história e os valores, como eu comentei, que a gente defende. Também temos aqui uma atividade com treinamentos básicos sobre o produto, né? Vídeo, aulas que ele precisa assistir, enfim. E depois, todo aquele passo a passo que eu trouxe para você no framework, a gente detalha isso em todas as semanas, não vou entrar em todos eles aqui, mas a gente faz a daily, a gente libera a área de treinamento, a gente traz depoimento de cliente, enfim, a gente traz aqui o detalhamento de todas as semanas e essa documentação de processo no treinamento, no onboarding dos profissionais dentro do teu negócio é extremamente importante para que tu consiga acelerar ele mais rápido. Lembrando sempre de respeitar aquela curva de rampagem de pré-vendedor que eu comentei, 4,3 meses, e de vendedor 4,7 meses. Lembrando que isso é uma média para quem faz direito. Se eu contrato errado, se eu treino errado, cara, a probabilidade de eu nem conseguir atingir o resultado com 4,3 meses, 4,7 meses, cara, é muito grande. Então, se eu contratar certo e se eu treinar certo, a minha chance de sucesso é muito maior. Fechado?